Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à Web Rádio Cristo Consolador. Está começando nessa noite, dia 10 de junho, mais um programa Entre Irmãos. Boa noite, Hugo. Boa noite, Amanda, boa noite a todos que estão nos acompanhando. E para iniciarmos as reflexões da noite de hoje, eu vou ler uma mensagem do Sabedorias para Partilhar, de Mário Sérgio Cortella. O lugar do importante. Nos últimos 50 anos, houve mais desenvolvimento tecnológico do que toda a história anterior da humanidade. Isso trouxe uma série acelerada de ferramentas que turbinaram o nosso cotidiano, nos soterraram com novas tarefas e demandas e nos tornaram reféns dessa mesma tecnologia. Aquilo que era uma promessa, mais tecnologia igual a mais tempo livre, tornou-se um pesadelo. É óbvio que a questão central não é descartar a tecnologia, mas sim rejeitar a submissão a ela, sendo capaz de garantir que o urgente não tome o lugar do importante. O urgente precisa ser resolvido, mas de modo algum pode obscurecer e descartar o que é importante. E o que é importante, o que faz com que nossa vida não seja banal, fútil e superficial. Bom, não foi combinado, eu tirei ao acaso aqui, mas acho que tem um pouco a ver com o nosso tema de hoje, mas é interessante, né, porque muitas vezes, né, as tecnologias, as ferramentas são vendidas, né, como um meio de se adquirir mais produtividade, né, e até falei um pouquinho isso sobre o tema na semana passada, mas muitas vezes a gente acaba acabando nos iludindo mais, né, navegando pela internet sem fim, pelas redes, né? Então nós nos distraímos mais e muitas vezes também acabamos cobiçando mais coisas, né? Comparando mais com outras pessoas, e tudo isso faz com que a gente perca, né, realmente essa busca do que é essencial para a nossa vida, né, do que nós precisamos para ter uma vida mais tranquila, com mais significado, uma vida mais equilibrada, né, e acaba sendo, né, parte de todo um sistema, de toda uma visão de mundo, como eu comentei, né, no programa da semana passada, mas todos nós podemos, né, buscar usar essas ferramentas, essas possibilidades para ter mais felicidade, mais equilíbrio na nossa existência. E assim, eu vou convidando aqueles que se sentirem à vontade, que possam fechar os olhos, e vamos todos juntos sentindo a presença de nosso anjo de guarda, de nossos amigos espirituais, que já nos envolvem em muita paz e muito amor, que vão serenando e tranquilizando o nosso pensamento. E assim todos equilibrados, unidos pelo mesmo pensamento, pelo mesmo propósito, vamos elevando o nosso pensamento até as faixas douradas de Maria de Nazaré, nossa mãezinha espiritual que já nos envolve em seu manto azul celeste, nos dando muita paz, muita tranquilidade e força, ela que mergulhou nesse planeta como todos nós
e passou pelos mesmos medos, pelas mesmas ansiedades, dores e dificuldades que todos nós passamos. E nesse processo ela desenvolveu a paciência, a humildade, a benevolência para com todos, principalmente para os algozes do seu filho, do Mestre Jesus Cristo. E desde aquele momento ela veio sempre buscando serenar esses corações, compartilhando esperança, fé, um olhar meigo e sereno, que ela continua compartilhando com toda a humanidade, conosco até hoje. Que possamos nos sentir envolvidos pelo abraço, pelo amor, pelo olhar meigo dessa mãe espiritual que todos nós temos, e rogar a ela que nos dê força para continuarmos seguindo a nossa jornada, buscando ser mansos, pacíficos, como seu filho nos ensinou, e assim vamos rogando a ela que nos represente e nos eleve o pensamento até o Mestre Jesus Cristo, a quem nos envolve em sua luz, em seu amor, e a quem agradecemos por ser esse farol, esse exemplo de sabedoria, de viver mesmo nas dores, nos sofrimentos, nas limitações, com paz, com tranquilidade, com dignidade, que possamos todos aprender a viver no planeta Terra, não como desesperados pela riqueza, pelas coisas materiais, ou desesperado pelo futuro, pelas dificuldades que a vida nos apresenta, mas que possamos ter a maturidade, o equilíbrio que Jesus Cristo tinha, que demonstrou durante toda a sua existência, inclusive nos momentos mais difíceis, que possamos ter esse equilíbrio, essa maturidade, para lidarmos com os desafios dessa existência, das limitações que esse mundo, que a nossa limitação moral e intelectual nos impõe, para que possamos continuar vivendo com mais tranquilidade, mais dignidade, sabendo que nós não estamos presos a esse mundo e que nós somos muito mais do que a nossa visão materialista nos mostra, nos revela, que possamos observar que temos muito mais ao longo das nossas existências do futuro para progredirmos e para evoluirmos. Assim, vamos rogando ao Mestre que continue nos guiando em nossa vida, em nosso caminho, e que nos eleve o pensamento agora até o Pai, a causa primária de todas as coisas, fonte de paz, de equilíbrio, de todos os recursos, todas as ferramentas do universo, que estão disponíveis para a nossa evolução, para o nosso crescimento. E ao Pai, nós louvamos, agradecemos por tudo que temos, por tudo que somos, por cada dia, por cada nova oportunidade, por cada momento, por cada minuto que se revela e que pode ser um momento de reflexão, de recomeço, de transformação. Assim, nós agradecemos ao Pai e o louvamos com a prece que o Mestre Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, na medida em que aprendemos a perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus, e assim vamos pedindo licença para iniciarmos as reflexões de hoje. Que tenhamos uma ótima noite, com muita paz e muito amor. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Sejam todos muito bem-vindos novamente ao nosso programa hoje. A gente vai fazer o nosso costumeiro bate-papo, né, sobre temas que fazem parte do nosso cotidiano, nos auxiliando não somente, né, a ter uma visão mais aprofundada do espiritismo, mas sobretudo de nós também, dos nossos comportamentos, do que a gente pode mudar no dia a dia, o que torna a nossa vida mais prática, mais simples e mais leve de ser vivida. Hoje a gente vai falar um pouco sobre organização, que faz parte do mundo material, né? Nós estamos aqui encarnados e sem a organização nem estaríamos aqui. Sem a espiritualidade organizando, ajustando tudo para a nossa vinda, com a ajuda dos nossos pais, da nossa família, não teríamos essa chance.
E por que a organização ela é tão importante? É um primeiro ponto para que a gente consiga adquirir aos poucos a disciplina. Então, sem a organização, a gente não consegue ir mais a fundo no item que se torna fundamental para o espírito mais evoluído, que é ser disciplinado. É conseguir naturalmente cumprir os seus propósitos sem que ninguém precise cobrá-lo. Então, nós ainda não somos disciplinados, também não somos organizados. Por isso que é importante falarmos sobre, para gerar essas reflexões, esses insights, e aos pouquinhos a gente vai tentando melhorar os nossos meios, os nossos métodos de vida. Nós separamos um texto, ele é um pouco longo, então a nossa recomendação, quando você tiver um pouquinho mais de tempo, entra lá no site e lê ele na íntegra, porque nós não faremos isso hoje, a gente vai ler só um pequeno trecho para as nossas reflexões. Ele está no site portalhomey.com.br. O título dele é Qual a importância da organização para a saúde mental e espiritual? Ele foi publicado no dia 16 de fevereiro de 2022. Então, a gente vai ler um pequeno trecho dele. Deixa eu ver aqui. Ele não cita o nome, então com certeza foi a redação do site, né? A equipe do site que fez essa publicação. Então, vamos lá, para a leitura para nos auxiliar. Quando nos vemos cercados pela desordem, é muito comum nos distanciarmos também de quem realmente somos. Ficamos perdidos em meio à bagunça, porque o exterior é o reflexo do nosso interior. Para a maioria de nós, manter a casa organizada ainda é um desafio. E, claro, é perfeitamente compreensível se levarmos em consideração a rotina agitada que vivemos. Porém, você sabia que a organização da casa tem enorme influência na saúde mental e espiritual? Segundo especialistas, a bagunça envia uma mensagem interna, falta de estruturação e falta de definições. Sob o ponto de vista budista, dedicar tempo à limpeza é um exercício diário. O livro Manual da Limpeza de um Monge Budista ensina a encontrar a harmonia e a serenidade através de atividades simples, como arrumar o quarto, reciclar o lixo e lavar o banheiro. Os monges budistas encaram a faxina como um aprimoramento espiritual. Nosso dia começa com a faxina. Varremos o interior do templo, o jardim, e em seguida lustramos o assoalho da área principal. Não porque estejam sujos, mas para purgar as sombras que escurecem nossos espíritos, explica o monge Keisubi Matsumoto no livro. Voltar-se para si enquanto realiza uma faxina não é uma habilidade restrita aos monges. Todos nós podemos e devemos praticar diariamente. Tudo é questão de organizar e adotar alguns hábitos. E aí o artigo ele continua falando um pouquinho mais sobre esses hábitos. A gente não vai dar sequência na leitura, justamente para não dar spoiler dos comentários que nós faremos aí ao longo da noite. Então, só com esse pequeno trecho dessa leitura, nós já conseguimos ter uma base para começar as nossas considerações, o nosso bate-papo sobre a organização, a auto-organização, a organização do ambiente, como que a gente consegue trazer isso no dia a dia aos poucos e como que isso tende a nos ajudar a ser mais disciplinados com a nossa vida, com a nossa bagunça interna, com o nosso trabalho, com a nossa casa e assim por diante. Pode ficar à vontade, Hugo, para iniciar as suas considerações sobre o tema. Bom, sobre a organização, mesmo que pareça caótico, né, toda a vida, todo o universo tem algum nível de organização que sustenta todos os processos químicos, neurológicos, físicos, de transformação da energia, de absorção dos nutrientes. Há diferentes níveis de organização no nosso corpo para que nós possamos estar falando nesse momento. E todos nós temos uma capacidade de pensamento que foi se desenvolvendo ao longo de milênios, e o homem, através dessa capacidade,
fruto do seu próprio potencial divino, da sua capacidade que se manifesta no físico, mas vem do espiritual, né, do seu poder criativo, né, a semelhança, né, a imagem, a semelhança do Criador também, né, como criatura, nós temos essa energia, esse potencial inteligente que se manifesta em tudo que tocamos. Então, aprendemos a sair, né, de uma situação desvantajosa na sociedade, né, no tempo das cavernas, né, sem um teto, sem comida, sem nada, para criarmos toda essa estrutura em que hoje vivemos, né, em que vivemos, né, em lugares confortáveis, temos alimentos, temos estruturas que nos trazem conforto, porque construímos tudo isso do zero através dessa organização, desse método. Então, o próprio ciclo da vida, se nós pensarmos, ele nos força a um certo nível de organização. Então, se eu não cortar minhas unhas, elas em algum momento vão machucar, né? Hoje, como nós comemos muito açúcar, se não escovar os dentes, vai apodrecer, né? Vai ter cáries. A própria questão da barba, né? Nós precisamos, né, nos aparar, cuidar, tudo como um mecanismo de autopreservação, né? Então, todos esses mecanismos, eles funcionam numa maneira de né, cuidarmos de nós mesmos para preservarmos a nossa existência, mas, ao mesmo tempo, eles vão criando rotinas ou vão criando, de certo modo, o emprego da nossa energia para coisas que são úteis. E, naturalmente, quanto mais pensamentos, né, mais nós vamos desenvolvendo nossos processos cognitivos, mais nós vamos sentindo a necessidade de usar, né, nosso tempo com propósitos, com sonhos, com metas, e para a realização de tudo isso é necessária a organização. O caos por si mesmo, ele não gera nada. Então, em todos os níveis da nossa existência, nós precisamos ter algum nível de organização, e existem já estudos, né, estudos científicos falando, o que a Amanda comentou no começo, né, que é um binômio também. Tanto a organização exterior, ela reflete na minha organização interior, quanto a minha organização interior, os meus processos, né, de pensamento, emocionais, eles refletem no meu ambiente. Então, né, uma das maneiras de conhecer uma pessoa é conhecer os ambientes, a rotina que ela tem, né, como ela se organiza, como ela leva a vida, porque ali, junto com esse dia a dia, não está apenas, né, as coisas que ela dá valor ou não dá valor, mas também está um pouco de como ela vê o mundo, inclusive de como suas emoções estão, de como seus processos, né, de como ela ataca os problemas, ela resolve as situações, ou não resolve. Então, tudo isso nós verificamos através da disciplina. E aí, eu me lembrei até de um livro que é muito famoso, né, que acho que é Arrume Sua Cama, algo assim, que é de um soldado, se não me engano, do exército americano, né, em que ele fala que essa é uma das primeiras atitudes que todos nós precisamos ter, porque, de certo modo, esse processo, né, quando acordamos, é o que vai ditar na nossa própria visão de como nós somos. Eu sou uma pessoa organizada, uma pessoa eficiente, né, uma pessoa que gera resultados. Então, isso também tem a ver com uma certa autopercepção. Né? Também tem pessoas que falam, não, nada dá certo que acontece comigo, ou eu não sirvo para nada, eu não consigo alcançar nada. Às vezes, isso é uma percepção, mas essa percepção você vai trabalhando tanto na sua mente que ela torna uma realidade, porque ela vai moldando o seu comportamento. Por isso que é importante também nós pensarmos, né, o tipo de pensamentos que nós temos e o que nós estamos, né, focando na nossa vida, né? E nós já até falamos sobre isso, sobre o pensamento negativo, o positivo, né, sobre a própria questão de como a gente se enxerga, né? Aí às vezes focamos muito na reclamação ou na crítica, isso tudo afeta nosso desempenho e a nossa autopercepção. Então, nesse sentido da organização, nós conseguirmos, né, usar as ferramentas e organizarmos a nossa rotina, a nossa vida, vai trazer ganhos, né, materiais e também espirituais, porque se eu tenho menos coisas para me preocupar, né, se, por exemplo, eu saí, voltei, eu sei que a chave está no mesmo lugar, eu sei que tal coisa está ali, né, o que eu fiz ontem está resolvido, isso tudo vai gerando um estado de calma,
de tranquilidade, de que as coisas estão sob controle, né? E hoje é natural que muitas pessoas, com um monte de coisa para estudar, com, né, os desafios do trabalho, da vida, das relações, as pessoas estejam perdendo isso, né, esse senso de controle, esse senso de auto-organização. E aí, se nós formos agora, né, voltar para o lado da doutrina, né, da visão espírita também, o espírito, para evoluir, ele precisa desenvolver uma série de virtudes. E para desenvolvê-las é necessário o quê? Organização, né? Uma outra palavra que nós usamos muito, disciplina. Disciplina para conter meus impulsos, disciplina para fazer aquilo que minha consciência fala que é certo, disciplina para conseguir, né, me limitar ali, ou às vezes ir um pouco além daquilo que normalmente eu vou, né, porque eu estou preso no meu egoísmo, no meu comodismo. Então, a disciplina, né, e também entra um pouco nessa parte de organização, é um elemento chave para a nossa evolução, porque se eu tenho vários propósitos, né, várias metas ou várias vontades, e eu não consigo canalizar a minha energia para elas, eu nunca vou realizar nada, né, eu não vou conseguir, muitas vezes, até dentro de mim mesmo, eu tenho, sei lá, questões que eu quero resolver, ou comportamentos que eu quero mudar. Se eu não observar com disciplina esses comportamentos e falar, ó, aqui é o limite, né? Ou eu não vou repetir isso mais, né? E realmente, consistentemente, aplicar, né, essa disciplina, essa organização, para que eu consiga começar a desenvolver essas virtudes, ou me limitar em algumas coisas, ou ter ação em algumas coisas que eu sou omisso, eu não vou mudar a minha existência. E aí tudo contribui. Então, quando a gente pensa nisso, né, tanto a nossa vida material quanto a espiritual são, de certo modo, reflexos uma da outra, né? Elas estão encadeadas, né? Então, a nossa própria maneira de lidar com as pessoas, né, a maneira de viver, como nós organizamos o nosso dia a dia, tudo isso tem a ver também com a nossa maturidade espiritual, né, com o nosso senso de prioridade. Então, a Amanda falou sobre, né, as coisas que são, né, importantes, sobre cuidar do ambiente também. E aí, na nossa vida, a gente vê muitas vezes, né, o atropelo, quantas coisas que poderiam ser resolvidas de uma forma mais fácil, mas a gente deixa virar urgente, ou muitas vezes a gente negligencia e acaba tendo danos, consequências maiores, né? E aí em todos os aspectos da nossa vida, na saúde, nas relações, nas finanças, no trabalho, em todos os ambientes, e espiritualmente também, né? Às vezes a gente deixa que nossos impulsos, que é uma forma de desorganização, nos controlem. Então, eu vou ficar, né, comendo um monte de besteira, ou vou ficar na TV o dia inteiro, ou vou ficar fofocando, né, vou ficar bebendo, ou seja, eu estou deixando que os meus vícios me controlem, ou que minhas emoções, eu estou com raiva, eu estou chateado, eu estou nervoso, né, então eu vou descontar, vou gritar, vou xingar o outro. Então isso vai criando uma atmosfera que vai nos envolvendo, e aí chega um ponto em que eu estou apenas vivendo, né, não vivendo de uma forma plena, né, sendo o guia da minha vida, não. As coisas estão me levando, as pessoas estão me levando também, minhas emoções descontroladas estão me levando. Isso é uma forma de desorganização mental. Né, um dos convites da doutrina espírita é que a gente faça esse movimento, né, de parar, de refletir, de analisar, de verificar, é assim que eu quero viver? Esse é o meu melhor? Ou essa é a possibilidade que eu tenho? Né, eu estou limitado apenas a isso? E através desse, né, como Jesus Cristo dizia, né, pega a tua cruz e me segue, é justamente isso, você começar a observar, peraí, esse comportamento que eu posso oferecer, né, eu não tenho algo a mais além desse mínimo, e através disso, ir mudando a nossa vida, ir mudando, e tomando controle de cada área da nossa existência. O próprio Jesus Cristo, ele falava, né, ele demonstrou isso na vida dele, que os governantes, né, e ali os fariseus, os romanos, né, todos direcionavam a sociedade de um lado para o outro, né, e todos, as pessoas no geral, ficavam ali na esperança, muitas no desespero, né, muitas entregavam a sua honra pelas coisas materiais e por aqueles processos políticos
econômicos, sociais, mas que vendiam a sua alma. Por quê? Porque não percebiam que além dessa camada material, existia uma camada maior e que você pode ser feliz nessa nova visão, nesse equilíbrio, né, nessa auto-organização, né, em saber, peraí, eu preciso disso tudo, eu preciso entrar nesses caminhos, né, então tudo isso gera em nós, né, essa possibilidade de refletirmos, né, sobre a nossa vida, sobre as nossas atitudes, e trazendo esses elementos. Espera aí, né? Nós temos que acompanhar a política, temos que acompanhar a sociedade, mas eu não vou vender minha sanidade ou deixar que os outros levem minha sanidade, né? Tem problemas na sociedade? Tem um monte, tem infinitos. Mas o que eu posso fazer? E aí vem na minha esfera de atuação, né? Qual é a minha parte? O que eu posso organizar? O que eu posso melhorar nas várias dimensões da minha vida? Então, através dessas reflexões, nós podemos ir organizando, vendo prioridades, né, limitando certos comportamentos que não são prioridade na nossa vida, né? Eu não preciso ficar, né, com o celular, com outras coisas, posso pegar esse tempo para estudar, para treinar, para, né, melhorar meu corpo físico, para me cuidar. Posso também ter um momento de passeio, uma caminhada, conversas edificantes, porque muitas vezes a gente conversa só sobre fofocas, né, ou para falar mal de alguém. Então, todos esses comportamentos representam, de certo modo, desorganizações, né, falta de disciplina, falta de um foco na nossa existência. E sem esse foco, como nós vamos ser felizes? Se toda a luz que passa, né, como um bebê, peguem vídeos na internet, coloquem um bebê, né, e vejam como ele fica quando aparece, quando ligam a TV ou um videogame, um celular, ele fica hipnotizado, ele para qualquer atividade para ver a TV, né, e muitas vezes nós somos assim, nós somos como esse bebê, como essa criança, que diante das coisas do mundo, né, sejam materiais, sejam, né, pessoas ou situações, nós perdemos o nosso foco, nós nos distraímos, e dentro dessa distração, nós muitas vezes criamos castelos de areia, né, e nós entregamos a nossa vida, né, as nossas decisões para os outros, e a nossa felicidade também, né, e nos iludimos muitas vezes com tudo que, né, nós recebemos do mundo material. Então nós temos que tomar cuidado e buscar ter essa organização, essa disciplina, esse foco, para falar, peraí, o que é importante? Meu trabalho, minha carreira, minha família, as relações com as pessoas, né, cuidar das pessoas que estão próximas de mim, cuidar de mim também, dentro, né, ter um tempo de qualidade ali, de descanso, de contato com a natureza, colocar limites nas situações, né, de uma forma educada, de uma forma pacífica, para que, né, e também aproveitar esse tempo que eu tenho aqui, não só, né, claro, viajar, passear, né, se divertir, mas não só isso, me educar, né, canalizar minha energia para coisas boas, para mim, para as pessoas ao meu redor. Isso são possibilidades que a vida nos oferece. Mas se nós não tivermos essa autoconsciência, essa auto-organização, nós não vamos conseguir fazer isso. Nós não vamos conseguir amadurecer e saber até mesmo os momentos que fala, peraí, esse ambiente aqui, ou essa situação não é para mim, né? Deixa eu cair fora aqui, né, ou deixa eu me proteger, eu vou até esse ponto, mas para tudo isso é o que? É necessário uma ação de constante vigília, né, como Jesus Cristo dizia, vigiai e orai, de estar atento às coisas, não distraído pelo mundo, ou, né, alguém falou uma coisa ali, sai correndo, agora é uma outra, porque o caos do mundo, como nós vivemos no mundo de provas e expiações, vai demorar muito para esse caos sumir. Sempre vai ter uma crise, sempre vai ter um problema. É o governo X, é o governo Y, agora é não sei o quê, agora é tal coisa. Se a gente for esperar viver no mundo perfeito, nós não vamos ser felizes nesse mundo, né? E claro, ninguém vai viver num Éden nesse mundo, né? Num paraíso. Mas nós podemos ser muito felizes nessa existência, sim, dentro das nossas limitações, dentro da nossa autoconsciência, mas para isso nós temos que ter essa maturidade para decidir, para ver quais são as prioridades, né, quais são as áreas que realmente nos realizam, e, né, pela visão que nós temos, nós percebemos que cada vez mais está no quê? Na nossa consciência limpa,
nas boas relações, na qualidade das relações, em estarmos de bem com o nosso corpo, com a nossa saúde em dia, com as pessoas ao nosso redor, né, tomando cuidado com as tentações, né, as coisas que a vida nos oferece, que nós já sabemos que não nos levam para caminhos bons. Então, essa disciplina para tomar essas escolhas e para evitar as coisas que nos levam bem, já nos fazem sofrer menos, já trazem uma alta dose de resultado e de felicidade. Mas muitas vezes, até, digamos assim, esse mínimo, nós não fazemos. E aí nós deixamos a nossa vida, né? Deixa a vida me levar. A vida vai nos levar? Vai, mas só vai levar para o caos, porque nós vivemos num mundo de provas e expiações. Então, né, no geral, a sociedade toda está doente, está desequilibrada, né, está pensando só no materialismo, ou só nos conflitos, nas divisões. Então, nós precisamos ter esse equilíbrio para saber, peraí, eu vou treinar meu caminho, né, vou tomar cuidado com isso aqui, né, isso aqui eu vou tentar ajudar no que eu puder, e vou seguir minha vida dentro de cada fase, sabendo das limitações, sabendo, né, que nem tudo vai dar certo, mas eu vou fazer o meu melhor, e minha consciência vai ser meu guia, e ela vai me trazer essa paz, porque eu vou olhar para trás e vou falar, olha, mesmo com os erros, eu soube tomar boas escolhas, né, ou evitei erros maiores, e isso vai trazer algum equilíbrio. Agora, se a gente for só atropelando, né, como normalmente é o modo que nós vivemos, aí não. Aí nós estaremos desorganizados, né, em todos os níveis, e o pior é o interno, né, é o mental, porque ele que, né, causa o desespero, né, causa a ilusão, né, que muitas vezes nos leva por caminhos perigosos, a fuga da realidade, perigosos, a fuga da realidade. Então, né, que possamos refletir sobre isso. Eu vou passar a palavra para a Amanda para que ela faça também os comentários dela sobre, né, esse tema da organização. Muito interessante, Hugo, essas colocações. Enquanto você comentava, eu estava pensando que a gente pode resumir que a organização é uma forma da gente conseguir olhar para dentro, né? É isso. É um método criado para a gente conseguir olhar para dentro da gente. Porque se a gente olhar para todos os aspectos que o Hugo comentou, nada mais é traduzindo do que a gente aprender a lidar com os nossos conflitos. E aí eu sendo mais organizado na minha vida aqui dentro, na minha mente, nos meus pensamentos, com os meus projetos, com os meus planos, tudo ao redor naturalmente vai se organizando também melhor. Eu acho que um exemplo que a gente pode ter disso é quando a gente pensa naquelas pessoas, é lógico, aí nós estamos falando de um extremo, tá, gente? Só um exemplo para ter uma assimilação melhor. Quando a gente pensa nas pessoas que são acumuladoras. Geralmente as pessoas que são acumuladoras chegou num nível de desorganização em que aquilo tomou conta da vida dela. Em que você entra na casa, tinha os programas de TV que mostravam às vezes os acumuladores, né? E aí são pessoas que elas guardam absolutamente tudo a todo momento. Porque aí com certeza já há um nível de ansiedade, já há outras patologias envolvidas. Mas é só para a gente ter noção de que a desorganização ela também pode tomar um patamar na nossa vida em que a gente não tenha mais controle de nada. E é interessante pensarmos que a gente já é programado, digamos assim, para ser organizado. Vejam bem, vamos pensar na mulher, quando engravida, ela já tem uma projeção de quanto que o bebê nasce. Geralmente, ela descobrindo a gravidez, o médico ele já calcula ali e fala, aproximadamente no mês X, entre essa e essa semana, o seu bebê vem ao mundo, se não tivermos nenhuma intercorrência. Para que esse período? Naturalmente, os ciclos vão acontecendo da gestação e a mulher, a família, todos vão se organizar para receber aquela pessoa, né, aquele novo membro na família. Assim como o corpo também vai dando indícios de que esse projeto, né, digamos assim, em algum momento vai ser concluído. O bebê chegará aqui. Então, já mostra para a gente que desde a estrutura mais simples, né, como o Hugo comentou, tudo na natureza envolve organização, envolve. Se a gente pensar que uma árvore já foi em algum momento uma semente, já foi uma raiz, já foi uma planta, já para ela ser uma árvore adulta e ali causar sombra para todos, ela já foi um projeto de árvore.
já esteve em algum momento num papel, num lugar alheio, que alguém foi lá e plantou e teve a iniciativa e fez daquilo algo de fato palpável. Então, a natureza também mostra para a gente o quanto que ela é organizada. A gente pode observar isso nos ciclos do Sol, os ciclos, até a questão das estações do ano também, que a cada estação a sua necessidade, a gente precisa passar por todas elas. A gente não conseguiria viver bem se a gente vivesse somente em um clima. Então, todo o tempo nós estamos eternamente no outono, porque o outono tem as características próprias, e a gente também precisa do verão, a gente precisa do inverno, a gente precisa da primavera. Então, isso reflete para nós, humanos, a importância de lembrarmos que também as coisas têm o seu momento. E justamente por estarmos numa vida em que a gente atua em várias frentes, existem vários momentos a serem vistos, né? Então, enquanto profissionais, a gente tem a nossa organização no ambiente de trabalho, com a nossa demanda, com a nossa rotina, com o nosso jeito de trabalhar, que pode ser um jeito excelente e, de repente, ele pode ser um jeito mediano, em que a gente vá amadurecendo o jeito de trabalhar. E isso é importante, esse auto-feedback para todos nós. A gente não pode esperar esse feedback dos outros, né? Como que está a minha organização interna? Ai, mas eu estou perdendo muito tempo nessa tarefa aqui. Por que eu perco muito tempo? Será que eu me desfoco? Será que eu mexo no celular antes de eu terminar? Será que eu viro para o lado para conversar? Talvez eu não sei o suficiente da tarefa, eu preciso me empenhar mais em estudar o que eu preciso fazer para executar com mais agilidade. Talvez eu sei bastante, mas estou fazendo no automático, existem outros caminhos melhores. Vejam que a gente é sempre convidado a refletir sobre as nossas ações. Como torná-las mais eficientes, mais eficazes. Não só no mundo do trabalho, no mercado de trabalho enquanto profissionais, mas na vida também. Se você pega o seu filho pequenininho e coloca ele numa creche, numa escolinha, independente de como seja essa creche, é pública, é particular, onde seja também, com certeza vai ter uma rotina. Os professores, eles colocam a rotina para as crianças. Então, tem horário para tudo. Vai ter o horário da soneca, o horário do brincar, o horário do comer, o horário do fazer a atividade. E por que essas rotinas, elas são colocadas logo cedo para a gente? Para a gente aprendendo a lidar com as nossas rotinas de maneira organizada. Porque aí, quando a gente for um aluno do ensino médio, a gente vai ter, sim, lição de casa, tarefa de pesquisa, vai ter seminário, vai ter projeto, uma série de coisas a serem feitas que vão ajudar a desenvolver a nossa organização e disciplina. Então, o professor, ele vai passar a tarefa e vai dar um prazo. E aí, cabe a cada um correr atrás, para chegar no dia ter o que apresentar. Ah, mas eu não fiz nada. Então, você vai ter a consequência disso, a nota. Vai perder a nota, pode reprovar, pode ter que ficar de exame, enfim. Na faculdade, na pós, em outros ensinos, da mesma forma. E eu acho que quanto mais a gente vai evoluindo o nível escolar, mais você precisa aprender a se autogerir, né, Hugo? Porque, assim, um professor de universidade, de pós-graduação, eu via na minha pós, os professores, eles não ficam te exigindo nada, não. Ah, não fez? Então você tem a consequência disso. Todos nós somos maduros o suficiente para saber que, opa, se eu cheguei até uma pós-graduação, até um ensino superior, foi por livre e espontânea vontade. Pelo menos essa é a teoria, né? De que ninguém me pressionou, de que eu fui sozinha. Então, eu sei quais são os meus objetivos ali, naquele curso, naquela trajetória acadêmica. Logo, não tenho porquê nem nada exterior me motivar mais do que eu mesmo. Então, eu preciso correr atrás, fazer e acontecer. E o mundo do trabalho mostra isso para a gente. Quanto mais a gente consegue se organizar, mais as portas ficam abertas para o novo, para o diferente, para o que desafia. Porque se a gente não conseguir lidar com a nossa bagunça aqui, como que eu vou conseguir fazer um projeto, entregar uma demanda, ordenar as minhas ideias numa apresentação, num e-mail de resposta a alguém? Então, vamos observar que a organização já é um estímulo natural que a sociedade vai colocando em nós, naturalmente, desde pequenos,
para ver se lá na vida adulta, nos nossos relacionamentos, quando construímos a nossa família, nós tenhamos o mínimo da organização para conseguir conviver. Então, é interessante pensarmos nisso, porque acaba sendo o item que a gente tem que se disciplinar para desenvolver. Se eu não me organizar nas tarefas, eu não faço horário de almoço. Se o Hugo não se organizar nas tarefas, ele não vai conseguir levantar para ir no banheiro. Por quê? Está tão perdido ali em um monte de coisas que a mente vai ficar tomada por aquilo. E aí o corpo não vai conseguir parar e pensar, calma aí, Hugo, olha, você precisa ir no banheiro, você precisa pegar água, estica as pernas para você não ficar com cãibra, ajuda a sua circulação, estica um pouco o corpo, porque você está muito tempo sentado, para não ficar com nenhuma doença aí ergonômica, enfim. O corpo ele precisa ter espaço para esses lembretes para a gente. Nós não somos uma máquina automática, nós somos outro tipo de máquina. Então, se a gente não criar esses intervalos, esses respiros, a gente pode prejudicar a nossa mente em todos os aspectos e também na parte física, né? Um corpo que não retém espaços para respirar, para descansar, para levantar, para dar uma, né, espreguiçada ao longo da jornada, seja ela qual for, tende a pifar. Então, em algum momento, ele mostra para a gente que ele não está aguentando mais, que houve uma sobrecarga. A gente tem que tomar esse cuidado também na nossa vida doméstica. Eu acho interessante quando a gente pensa na vida doméstica, porque todos nós, a maioria de nós, né? Vamos falar aqui, eu e o Hugo, porque a gente veio do mesmo lar. Então, a gente vem de uma vida doméstica que é relativamente confortável, no sentido de termos alguém ali durante a maior parte da nossa jornada de vida que estava à frente das coisas, né? Fazer as compras, é cuidar da casa, é cuidar da roupa, é cuidar da escola, horário de levar, essas coisas todas. A gente vai adquirir um pouco mais de responsabilidade quando a gente fica um pouco mais velho, que aí as coisas mudam. E um tanto mais velhos como hoje, aí tanto eu quanto o Hugo, a gente já tem a nossa vida organizada à parte. Então, eu tenho a minha rotina aqui com a minha família, ele tem lá a rotina dele com a família dele, e isso independente dos nossos pais. E olha que interessante saber que essa rotina, ela pode ser mais ou menos organizada, também influenciados pela rotina que a gente tinha lá atrás. É interessante pensarmos nisso, né? Que existem hábitos que a gente pode manter ou ter mais dificuldade de quebrar, dependendo também da nossa criação, no ambiente que a gente foi inserido, né? Aí falando eu e o Hugo, nossa mãe nessa parte, ela era extremamente organizada, com alimentação, com cuidados com a casa, com cuidado escolar, com reunião de escola, mas suponhamos que não fosse. Se não fosse uma pessoa organizada com nada disso, como seria o meu cuidado com a minha família e o Hugo com a dele nessa parte? Será que a gente teria algum tipo de cuidado? Ou por ter visto alguém completamente desorganizado à frente, a gente acharia que isso é comum? Então, eu vou falar da minha experiência. Eu trabalho com adolescentes há bastante tempo e eu vejo que muitos deles carregam isso do ambiente familiar. Então, ele se perde nos horários, ele se perde nos compromissos, ele se perde no que tem que fazer, porque ele também não tem um apoio, não teve uma base. Isso é justificativa, banda? Não. Isso, digamos que é uma explicação por que é daquele jeito. A qualquer momento, a gente consegue mudar o rumo das coisas, contanto que a gente se esforce, porque exige de nós. Para essa mudança ocorrer, a gente tem que quebrar esses padrões. Então, eu fui criado dessa forma e condicionado até aqui a fazer desse jeito. A partir daqui, calma, quebro, não vou reproduzir mais o mesmo tipo de comportamento. Eu vou quebrar e vou para uma outra linha. Isso vai me exigir, sim, reflexões, um autoconhecimento, um esforço, porque é muito mais fácil a gente ir para o caminho que já é mais confortável. Mas nem sempre esse confortável mostra que a gente vai ter um resultado. Às vezes, viver na desorganização só mostra que isso prejudica as nossas relações. E não que a gente vai ter mais sucesso na nossa organização da casa, na nossa organização do trabalho, na organização do relacionamento, porque tudo que a gente faz é organização.
Se a gente pensar, por exemplo, em pontualidade, eu não sou pontual. Por que não há pontualidade? Porque não há uma organização. Se a gente não se organizou lá, que horário que eu preciso sair, o que eu preciso ajeitar, para onde eu vou, com quem eu vou, qual trajeto, logicamente que a gente vai ter uma chance bem maior de chegar atrasado, porque faltou essa organização lá. E pequenas coisas a gente pode pensar também na organização como norte para a nossa vida. Né? Eu tenho aqui a minha casa, o Hugo aí na dele, provavelmente ele vai ter que conversar isso com a esposa, com alguém, de ver assim, amanhã, como é que vai ser a nossa rotina? A gente está em casa? Não, a gente vai almoçar que horas? A gente vai fazer o almoço, vai comprar o almoço, vai fazer como? E essas organizações domésticas também nos ensinam a puxar a responsabilidade para a gente, principalmente quando a gente é adulto. Porque aí não vai ser a minha filha menor de idade que vai decidir como que vai ser a rotina amanhã. Sou eu, adulta, e o meu esposo. A gente vai definir como vai ser para poder avisá-la. Então, amanhã funciona desse jeito. Olha que naturalmente a gente já vai sendo convidado a se organizar. É lógico, nós estamos falando de pobres mortais, né? Não estamos falando de uma pessoa que vive num mundo diferenciado do nosso. De repente o cara é bilionário. Ele vai ter essa organização na ponta da língua? Não. De repente ele tem 30 funcionários na mansão dele que fazem essa organização por ele. E já tem ali o cardápio da semana, a rotina como vai ser, tudo esquematizado. Porque ele vive numa situação diferenciada. Mas falando das pessoas comuns que não são herdeiras, que a gente precisa prover de alguma forma ou de todas as formas a nossa família, a nossa rotina, isso parte de nós. E já é um modo também de ir desenvolvendo essa proatividade, para a gente ir aprendendo a ter essa disciplina também. Eu acho interessante que até as empresas, sem perceber ou percebendo, né, estimulam a gente a ser assim também. Se a gente pensar, por exemplo, naqueles 5 S's, que são os sensos que as empresas adotam, muitas delas adotam, que é o senso de utilização, o senso de ordenação, de limpeza, de padronização e de disciplina. Muitas dessas empresas, elas abominam o uso de papel, por exemplo. Entendem que não faz sentido no mundo de hoje a gente ter ali pilhas e pilhas de coisas impressas, isso não é rentável, isso não é sustentável, isso não é bonito para os olhos também. As empresas cada vez mais estão se preocupando com as estéticas também dos ambientes, e muitas pessoas hoje já conseguem, se no passado não era possível, hoje a gente consegue ter rotinas que são 100% tecnológicas, né? É eu e meu computador, é o Hugo e o computador dele, então a gente faz tudo, mas não precisa ter um caderno, ter uma pilha de folhas, ter um fichário aqui anotando nada, ficar imprimindo um monte de coisa. Então veja que o mundo ele também vai mudando nesse aspecto, convidando a gente a ser mais objetivo nas tarefas e menos manual, né? Nada contra o trabalho manual, de forma nenhuma, mas às vezes um manual, pensando em empresa, quando requer papel, requer uso de coisas, às vezes também passa essa impressão, né? Quando a gente pensa em empresas lá dos anos 2000, nas fábricas de 1950, o que a gente já imagina? Um escritório padrão, cheio de papéis, de gavetas cheias de impressoras e um monte de coisa sendo produzida ali todo o tempo, porque era menos tecnológico. E quando a coisa é menos informatizada, requer mais uso manual, naturalmente. E hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente já vê que a maioria dos locais, que já tem um pouquinho mais de mente aberta, já se preocupam com isso. Até como um estímulo para a pessoa poder se auto-organizar. Porque essa auto-organização, ela também faz parte das competências do que a empresa espera de nós, naturalmente. Né? A empresa não vai passar a demanda e te cobrar a cada 5 minutos. E aí, Hugo, como é que tá? Você conseguiu? Aí passa 10 minutos, e aí, Hugo? Deu certo? Como é que tá? Não, essa autogestão faz parte naturalmente do que é esperado do funcionário. Então, ele vai se organizar com a rotina dele, fazer o que tem que fazer e entregar o que tem que entregar. E até nos momentos de dificuldade, precisa ter essa organização para ele aprender a levantar a mão e falar, olha, vamos falar que eu estou com um problema aqui nesse projeto. Então, eu preciso que você me dê um apoio, me dê um suporte, estou com essa questão aqui. Então, vejam como que esse planejamento, a organização que parece ser uma coisa mega simples, que a gente nem pensa muito, mas está inserida em absolutamente tudo que a gente faz na vida.
É impressionante, porque ela rege, sem que a gente perceba, a nossa vida, né, Hugo? Como é que a gente vai tirar férias se a gente não pensar, o que eu vou fazer nesse período de férias? Eu quero viajar. Viajar para onde? Com quem? Quando? Quantos dias? Qual orçamento? Você pretende ficar com qual objetivo na viagem? Tudo isso faz a gente ser convidado a ser mais organizado. E se não somos, a gente vai pagar os preços por isso. Aí eu fiz uma viagem em cima da hora, não separei roupa, só fui, comprei a passagem na hora e fui. A gente vai pagar o preço por isso. E aí esse preço, literalmente, às vezes, é um preço mais caro do que aquele que se organizou, que se planejou, que pesquisou, que olhou informações, fez comparativos, enfim. Já como nós somos estimulados a ter essa organização pelos meios sociais, é lógico que as companhias aéreas e de rodoviária estimula você a comprar antes, a ver a passagem antes, a já reservar antes, porque tudo que é feito em cima da hora corre risco da gente não conseguir. E aí a falha foi do lugar? Não. A falha foi nossa, porque faltou ali esse cuidado para a gente ver com mais tempo, para ver mais com calma também. Então, esses hábitos nossos, eles precisam ser revistos para que a gente consiga ter uma vida melhor. É uma vida melhor. Se a gente se organiza mais, a gente consegue fazer o nosso dia, digamos assim, ver resultados ao longo do dia. Não é que o dia rende mais. Esse negócio do dia ter 30 horas é balela. O dia não vai ter 30 horas, ele vai continuar tendo as 24. Mas aí você vai conseguir ver, olha, no final do dia eu consegui fazer uma série de coisas. Eu planejei fazer isso, consegui fazer aquilo, olha que bacana, eu entreguei aquilo deu certo. Então, o meu convite para todos nós, ao longo da semana, é pensar como que a gente se organiza com a nossa rotina de hoje. E aí vamos separar esses pontos, assim, a rotina em casa, a rotina trabalho, pode ser você com você mesmo, como que eu me organizo com o meu tempo, com o meu corpo e com as minhas necessidades. Porque, de repente, a minha necessidade é separar uma horinha ali do dia para ouvir música. A necessidade do Hugo é separar uma hora do dia porque ele gosta de uns livros específicos que ele quer ler. Ou ele quer jogar um videogame, alguma coisa que o deixe muito feliz, que mantém ele alegre, contente, vai renovando as energias. Então, como que a gente consegue fazer isso? Para tentar, aos poucos também, diminuir esses impactos de quem não é organizado. É o estresse que aumenta, é a ansiedade que aumenta, a gente fica triste, às vezes a gente fica amontoado de coisas desorganizadas, a gente sente que nada flui, que nada vai para frente, que eu me sinto pessimista, eu me sinto mal. Vamos pensar no nosso guarda-roupa lá cheio de coisa. Tá desorganizado? Será que a gente não tem que começar por ele? Como diz lá a mensagem de arrumar a cama, né, Hugo, que é importante, eu também acho que é. Acho que arrumar a cama e lavar a louça em algum momento. Olha que eu não estou colocando horário, em algum momento, porque a pia organizada traz a sensação de que a casa está organizada. Eu gosto aqui em casa, por exemplo, de sempre lavar de domingo à noite, porque quando na segunda não está limpo, parece que eu já começo o dia meio afoita. É engraçado isso, né? Pode não ter nada gritando para mim no trabalho, mas eu olho para a pia, como eu trabalho ali próximo, eu olho para ela e já me sinto uma bagunça. Então, para fluir, para mim, precisa ter essa organização, pelo menos no domingo. Mesmo que nos outros dias não tenha, a gente vai organizando de outro jeito. Vamos pensar quais hábitos que funcionam e quais hábitos que não funcionam. E lembrar também do limite do outro, porque a organização, ela nos ajuda a entender o espaço do outro. Peraí, mas para mim não é legal fazer tal coisa, mas para a convivência em família é importante que seja feito. Então, eu não estou pensando só no meu egoísmo. Se fosse eu morando sozinha, eu não faria. Mas eu, em família, eu preciso fazer essa tarefa. Então, eu vou fazer aqui que a gente não sobrecarrega a rotina da família. E assim por diante. Então, eu convido a todos para refletirem sobre esses pontos, assim como eu também farei ao longo da semana. E eu te passo a palavra, Hugo, para você fazer as suas considerações finais. Bom, e a gente focou muito, né, na questão da organização, no trabalho, no dia a dia. Isso também tem um reflexo na nossa vida espiritual,
porque a gente precisa ter essa organização para ter um momento de lazer, né, um momento da oração, ou um momento ali que a gente, ao longo do dia a dia, vai vivendo, vai pensando no que a gente está fazendo, porque é muito comum, e muitas pessoas fazem isso, viverem a vida no automático, muitas vezes assim, eu estou nervoso, e aí sai dando patada em todo mundo, mas nunca parou para pensar o porquê que você está nervoso. Será que esse nervosismo é justificável? Ou ainda que ele seja, né, o que você pode fazer para lidar com ele, ou para canalizar essa energia, né? Então, nós somos pessoas de hábitos também, isso tem a ver com a própria organização. Se eu crio hábitos negativos ou viciados, né, por exemplo, trabalho, no final do trabalho, vou para um happy hour, e normalmente eu bebo, e chego em casa mais alcoolizado ou perto do alcoolismo. Então, a minha tendência é cada vez mais ter esse hábito, que é um hábito negativo. Então, muitas das nossas atitudes que nós aceitamos, não, eu sou assim mesmo, é pura força do hábito, é falta de disciplina, é falta de organização, né? E alguns momentos, algumas pessoas passam por isso, algumas doenças, ou, né, às vezes, no ultimato do médico, olha, se você não parar, você vai parar no hospital, vai morrer. Aí tem pessoas que mudam, tem pessoas que ainda assim vão desencarnar porque não mudam. Então, nós não precisamos passar por esse processo. E muitas das nossas, às vezes, das nossas reclamações, das nossas dores, das nossas, às vezes, o meu dia tá uma droga, tá ruim, né? Ou eu não tô feliz. Tem vários motivos, né? Que a gente já tratou em outros programas, tal, mas um deles também é esse, que às vezes eu não estou conseguindo pegar meu tempo e usar naquilo que é importante, né? Ou ter um tempo de qualidade ali com, né, com a esposa, com os filhos, com alguém. Por quê? Porque eu estou pensando no próximo problema. Ou, que é muito comum na nossa sociedade, aí tem vários motivos, tem pessoas que passam por isso porque realmente, né, ganham pouco, estão com dificuldade, têm uma vida muito difícil, mas tem pessoas que estão porque estão ostentando, porque a sociedade não, você precisa ter tal coisa, você tem que gastar desse jeito, não importa amanhã, só se vive hoje. E essas visões a gente vai se contaminando e a gente, né, não poupa, não se preocupa com amanhã, ou não, né, tudo eu estou olhando no Instagram, eu estou me comparando, né, com a viagem, ou com a roupa que o outro está usando, ou porque o outro está mais bonito, sei lá o quê. Então, essas são as ilusões que, pequenininhas, elas vão entrando na nossa mente em várias áreas e vão deturpando a nossa visão, e vão criando essa visão, né, que nós nos tornamos cegos e muitas vezes defensores, né, das coisas erradas, ou, né, por não termos força para mudar a disciplina, não, isso todo mundo faz, então eu também vou fazer. Né, mas eu não sou todo mundo, né, nós não somos todo mundo, nós já temos algum grau de consciência, né, para estarmos discutindo isso aqui e para podermos tomar decisões diferentes. Então, né, fica aqui a reflexão para que nós possamos ver esse processo de organização, né, de disciplina, como um elemento fundamental para a nossa evolução, porque se nós não disciplinarmos os nossos impulsos, a nossa vontade, o nosso desejo, e falar, não, eu sou o Senhor aqui de mim, eu sei o que eu vou fazer com o meu tempo, com a minha prioridade, com os meus desejos, né, e vou canalizar a minha vida para ter uma vida mais tranquila, ser uma pessoa melhor com os outros também, não apenas esperar do outro, mas também oferecer, né, e sem esperar nada de preferência, não, eu sou uma pessoa que, né, eu me organizo, ofereço o que eu posso, e se o outro corresponder, maravilha, se não, tá tudo bem, porque eu já aprendi a me contentar, já aprendi a me equilibrar, já sei o que me faz bem, o que me faz mal. Esse autoconhecimento também, ele traz uma proteção e ele ajuda na nossa evolução e na nossa felicidade. Então, nós precisamos nos conhecer para sermos felizes, para evitar essas monte de ilusões que o mundo material nos oferece. Mas se nós não tivermos essa visão, essa preocupação, esse tempo também para pensar, né, sempre nossa atenção é capturada por coisas que acontecem, nós vamos viver no automático, e aí vai chegar do outro lado, a gente vai reclamar, não, mas eu não sabia, ou eu sabia, mas achei que dava tempo, e quando vê, a gente foi uma tormenta, a gente foi mal educado, foi ignorante,
fez um monte de decisão errada, movido por orgulho, por vaidade, por egoísmo, né, pelos os problemas que a gente já conhece da nossa natureza e que a gente vem repetindo vida após vida. Então, a disciplina, né, que vem na organização material, na organização espiritual, nas relações com as pessoas, no uso do nosso tempo. Nós temos um tempo limitado, o nosso tempo aqui é muito valioso. Eu não sei se eu vou poder reencarnar de novo aqui no Brasil, na mesma família, com as mesmas pessoas. Então, se eu não usar esse tempo com sabedoria, pode ser que numa outra vida eu não tenha como aprender com a Amanda, como aprender com o meu pai, com as pessoas ao meu redor, com a minha mãe. Às vezes eu estou num outro lugar diferente, porque eu não tenho mais essa possibilidade. Então, às vezes a gente dá tudo como garantido, né? Ou, não, é assim mesmo a vida. E nos tornamos negligentes, né? Desorganizados em todas as esferas. E, não, deixa a vida assim. Eu tenho um defeito? Todo mundo tem, tá bom. Deixa assim mesmo. Né? E aí eu não tiro o meu melhor. Então, né, um dos objetivos também é esse convite de oferecermos o nosso melhor, trabalharmos para nos tornarmos o nosso melhor, né? E nós não sabemos qual é esse melhor, mas ele existe e ele pode ser alcançado. E é fácil? Não, mas todos nós temos o tempo, temos a possibilidade de fazer isso. Se nós não tivermos a disciplina e a organização, às vezes nós vamos ficar a vida inteira reclamando das mesmas coisas, ainda corre o risco de chegar no plano espiritual e a gente ouvir, olha, você podia ter feito tudo diferente, você que não quis. A culpa é toda sua. Não tem ninguém. Você não pode colocar a culpa em ninguém. Você tinha todas as ferramentas e você não usou. Simples assim. Você tinha um talento, enterrou e deixou lá parado. E diferente da semente, ele não vai nascer sozinho. Né? Até a semente, na verdade, precisa da água, precisa estar no lugar certo. Né? Então, ela tem uma série de circunstâncias ali que ajudam a semente se transformar na árvore. Né? Então, vamos pensar sobre isso, né? E eu vou agradecendo a todos, aqueles que nos assistiram ao vivo, aqueles que vão nos assistir em outro momento, lembrando que, né, o propósito desse programa é ter essa conversa, onde nós mesclamos coisas do cotidiano com a visão da doutrina espírita, né, tentando trazer sempre esse lado filosófico, científico, mas também o lado prático, né, o lado que a gente pode usar como uma ferramenta de evolução no nosso trabalho, na nossa vida, nas nossas relações, porque está tudo interligado. Né? Nós precisamos ter um trabalho tranquilo, uma vida tranquila, relações tranquilas e também cuidar das nossas atitudes para a gente ter uma evolução tranquila. Nada é desconexo. A gente falha numa área, né, a gente provavelmente vai falhar nas outras também, porque está tudo conectado. Nós somos uma única pessoa. Né? Por mais que nós tenhamos as máscaras, né, que a gente usa na sociedade, mas a essência é a mesma em todos os lugares. Então, se você não melhorar a sua essência em todos os lugares, você não vai conseguir evoluir e ter esse progresso que a doutrina espírita nos oferece, que nós podemos alcançar através do nosso esforço, da nossa disciplina e da nossa organização. Então, um grande abraço a todos. Vou passando a palavra para a Amanda para que ela faça a prece final. Então, vamos assim agradecendo, né, novamente, por estarem conosco nesse momento, aqueles que estarão futuramente também através do YouTube. Eu convido a todos que se sentirem confortáveis a fechar os olhos. Quem quiser pode ficar de olhos abertos. Vamos nesse momento, vibrando intensamente, deixando sair dos nossos corações o mais profundo sentimento de paz, esperança e amor. Vamos vibrando intensamente uma luz multicolorida por todo o contorno geográfico, por todos os países, sem distinção de nenhum, principalmente aqueles que estão com algum tipo de conflito. Vamos vibrando luzes amorosas pelo nosso Brasil, a pátria do Evangelho, uma vibração em especial pelo Sul, o estado do Rio Grande do Sul, que vem passando por tantas situações difíceis, por todos que lá estão e que precisam de amparo. Vamos vibrando intensamente pelas mãos médicas e enfermeiros que levam a cura, levam o consolo a tantos irmãos. Essas mãos que são físicas e são espirituais também, que estejam cada vez mais prontas a auxiliar todos que precisem de algum tipo de remédio, seja o remédio do corpo físico ou o remédio para a alma também.
Vamos vibrando intensamente pelas nossas crianças, adolescentes e idosos, para que cada um em sua fase da vida possa receber o que há de melhor, ser amparado, acolhido e amado, vibrando intensamente por todas as seitas, filosofias, doutrinas e religiões que pregam o amor e a paz do Cristo, pela doutrina espírita que tanto nos acolhe, nos apoia, nos orienta, vibrando por esse projeto da Web Rádio, esse programa que há tanto tempo nos auxilia a curar as nossas dores, a refletir conosco mesmo sobre os nossos hábitos e o quanto podemos fazer de melhor por nós e por todos que estão ao nosso redor. Vamos vibrando por todos os voluntários, por todos os programas que aqui são feitos, por todos que nos ouvem, que nos assistem, para que cada vez mais esse programa consiga ganhar um alcance e também ser consolo aos nossos irmãos que ainda não o conhecem. Vamos vibrando intensamente pela rua em que moramos, pelo nosso bairro, por todos os vizinhos, pedindo uma vibração especial pelo nosso lar, que os amigos espirituais consigam visitar o nosso lar e, de acordo com o nosso merecimento, necessidade, fazer uma troca de energias no nosso lar, reabastecer as energias de muito amor, com muita paz, com muito diálogo, para que todos que lá estejam consigam se beneficiar. Vamos pedindo também uma vibração, com licença, é claro, para todos nós necessitados que somos, que tenhamos força, tenhamos coragem, que não desistamos jamais dos nossos objetivos, de evoluir, de melhorar, de sermos melhores dia a dia. Lembrando que tudo começa devagar, aos poucos, para que de fato essas mudanças sejam reais em nossa vida. E assim vamos deixando muitas vibrações em aberto e pedindo aos nossos irmãos espirituais que possam levar a todos os locais que se fizerem mais necessários, seja no plano físico ou no plano espiritual, nas diversas moradas da casa do Pai. Vamos remarcando o nosso compromisso de estarmos aqui na próxima semana, se assim Deus nos permitir. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Uma excelente semana a todos, com muitas notícias boas, muitas reflexões, muitas práticas diferentes, e nos vemos aí na próxima semana. Fiquem com Deus. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.